Olá, seja muito bem-vindo à Live 04. Nessa live a gente vai conversar sobre diagrama de fluxos de conversas e hoje eu vou te explicar por que você precisa fazer diagramas de fluxos de conversas para o seu chatbot. Seja você um desenvolvedor, seja você um analista de negócio de uma empresa, seja você o dono de um chatbot ou seja você uma pessoa que quer fazer um chatbot. Para começar essa live, eu vou explicar um pouquinho sobre alguns cenários, tá? Porque eu imagino que assistindo aqui pode ter pessoas de diversos cenários. Então, para atender, para conseguir falar um pouco sobre esses cenários, eu separei uma introduçãozinha dessa aula que é dividido em diversos cenários. Então, aqui eu vou falar sobre por que você, um desenvolvedor de um chatbot de uma empresa, precisa um analista, uma empresa e uma pessoa. E eu vou começar falando um pouco sobre o cenário de um desenvolvedor, que é uma pessoa que está ali na frente fazendo o treinamento do chatbot, desenvolvendo o chatbot. Um desenvolvedor, ele desenvolve a partir do que ele entende do que deve ser feito, tá? Se ele entender errado, você vai ter problemas, mas nesse cenário específico, as falhas podem surgir de diversas formas, que podem ser mais sutis do que falar que um desenvolvedor entendeu errado um novo fluxo de conversa que será implementado no seu chatbot. O desenvolvedor, como eu disse, é aquela pessoa que está ali na frente, fazendo o treinamento, fazendo o seu chatbot. Essa tarefa é uma tarefa que depende do desenvolvedor entender muito bem o que deve ser desenvolvido. Isso por quê? Porque senão pode acontecer que o desenvolvedor desenvolva algo no final que não entregue o resultado que você espera. Vamos supor que você quer fazer um fluxo que consiga resolver o problema do cliente, de um cliente da sua empresa. Se você não conseguir passar claramente como que você passar para o desenvolvedor como que você quer que esse problema seja resolvido, pode ser que ele opte por fazer de uma forma que não consiga resolver no final o problema do cliente do jeito que você gostaria, do jeito que você, que é a pessoa que mais conhece sobre o seu negócio, acredita que seja a melhor forma. E aí você vai ter diversos problemas, você vai ter retrabalho, você vai ter um desgaste, porque você vai ter que chegar para a pessoa, para o time e falar, olha, não foi isso que eu pedi, não é assim que eu queria que fosse feito. E assim, é um problema de comunicação, e problemas de comunicação acontecem o tempo todo. E para ajudar, para fazer com que esses problemas não aconteçam, você precisa de ter ferramentas para isso. E uma dessas ferramentas é o diagrama de fluxos de conversa, tá? E o que é o diagrama de fluxos de conversa? Diagrama de fluxo de conversa é um diagrama de negócio, é um diagrama de desenho mesmo, de processos que você adapta e usa para fazer os fluxos de conversa. Tem até um... Quer ver? Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui para conseguir mostrar. Acho que eu vou dar um spoiler. Vamos deixar para depois. Depois eu mostro. Mas um diagrama de fluxo de conversa é isso. É um diagrama de processo que ele foi adaptado para dentro do nosso cenário de chatbot e ele pode ser usado para você conseguir documentar e passar claramente a sua ideia. O que você quer fazer no seu chatbot, beleza? Então, é muito importante esse ponto. O desenvolvedor ele precisa ter claro o que deve ser feito. E usar um diagrama pode ser uma ferramenta muito valiosa para isso, tá? Eu, no meu dia a dia, eu uso o tempo todo. Eu faço o meio campo eu trabalho
com chatbots, eu tenho uma das minhas tarefas é a parte de análise de chatbots, outra tarefa é a parte de desenvolvimento, outras tarefas que eu tenho é a parte de cuidar de um chatbot. Então, assim, eu vejo, como desenvolvedor, eu vejo que é muito fundamental para conseguir estar alinhado, sabe? Conseguir saber claramente o que deve ser feito. Outra coisa, uma mudança pontual e mesmo que pequena no fluxo. A funcionalidade consistia em fazer, um exemplo, tá? Uma funcionalidade, que é um fluxo de conversa, consistia em fazer 2 perguntas aos clientes que conversa com o chatbot. E agora, no meio do desenvolvimento, a gente estava conversando, eu como desenvolvedor e você como dono do chatbot, a empresa que é dona do chatbot, a gente estava conversando, você chega para mim e fala assim, Vitor, cara, eu preciso que você coloque mais uma pergunta, eu acho que é mais viável para esse fluxo, é melhor. O cliente vai ficar, a gente vai resolver melhor o problema. Aí eu pego e falo assim, eita, tô tendo um erro. Aí eu pego e falo assim, vocês estão... Tá dando pra assistir aí, gente? Apareceu um erro aqui. Eita. Ah, tá. Beleza. Apareceram uns erros aqui. Tudo bem. Então vamos continuar então. Tá bom. Beleza. Mas a qualidade tá boa ou tá tendo alguma dificuldade, alguma coisa assim? O áudio tá bom? Beleza, acho que agora arrumou. Pareceu que tá tudo bem. Tá, então vamos seguir então. Tava falando do exemplo, né? Então vamos lá. Você passou um fluxo de... Beleza, obrigado. Você passou um fluxo de conversa para um desenvolvedor e ele começou a desenvolver. E aí, no meio de vamos supor, vocês quiseram fazer uma reunião e quiseram tirar dúvidas. O desenvolvedor quis tirar dúvidas. E aí, eu sou o desenvolvedor e você é o dono da empresa, do dono do chatbot. Eu chego para você e falo assim, olha, eu fiz assim, tá? E aí você chega e fala assim, ah, beleza, assim é o que eu queria mesmo. Mas eu acho que talvez uma pergunta nesse ponto aqui a mais seria mais interessante. E aí a gente pega e fala, não, faz todo sentido, a gente vamos desenvolver então. E eu vou e coloco essa nova pergunta dentro do fluxo. Assim, beleza, você fala, a gente vai fazer isso. Mas assim, só por falar, a gente consegue, você consegue, nós todos conseguimos imaginar algum conflito com outra parte do fluxo da conversa? Pode até ser que como desenvolvedor eu consiga chegar para você e falar assim, ah não, mas eu lembro aqui que se eu fizer isso vai atrapalhar outra parte. Pode ser, mas aí você vai depender muito da experiência do desenvolvedor. E pode ser que não seja um desenvolvedor com muita experiência. Então, assim, você coloca meio que a responsabilidade de uma experiência que pode ser que o desenvolvedor pode ser que não tenha sobre o seu negócio, sobre o seu chatbot. E caso você tenha esse fluxo desenhado, você vá ali e consiga colocar, por exemplo, vamos supor que vocês abram o fluxo nesse momento e coloque essa nova pergunta dentro do fluxo. Nesse momento, você consegue visualizar o processo como um todo e aí você consegue ter essa visão geral e ver conflitos muito mais facilmente. E pode ser que até que você ainda assim não enxergue um conflito.
mas a probabilidade disso acontecer, de enxergar um conflito, é muito maior. E isso pode fazer com que a sua conversa seja muito mais efetiva. Porque pensa, eu chego para você e falo assim, e você chega para mim e fala assim, Vitor, faça isso, acrescente uma pergunta. Eu chego para você e falo, beleza. Por que tem que fazer essa pergunta? Me fala como é que, me fala um pouquinho sobre essa dinâmica. Aí você chega para mim e fala assim: "Ah, eu preciso fazer essa pergunta porque agora o cliente precisa me informar o e-mail dele toda vez que ele conversar comigo". E eu chego para você e falo assim: "Beleza, dá para fazer". Aí eu vou lá sento, começo a desenvolver, faço e de repente quando a gente começa a testar, a gente vê que não funciona. Olha o tempo que a gente perdeu. A gente perdeu o tempo de desenvolvimento. A gente tem um grande tempo ali que a gente perde, porque a gente não enxergou que não dava para ser feito daquele jeito, porque basicamente a gente não vê esse conflito. Então, assim, quanto mais ferramentas que você conseguir usar para tentar antecipar esses problemas, melhor. E o diagrama de fluxo de conversas é uma boa ferramenta para isso. Outro exemplo, tá? Desenvolvedor precisa ter um norte. O desenvolvedor ele tá ali focado em desenvolver o que você pediu para ele, beleza? E ele tá focado em fazer isso, então para fazer isso, ele tem que se preocupar com diversas coisas. Como ele é um especialista técnico, ele tem que se preocupar em fazer o que você pediu, você dono da empresa pediu para ele, de uma forma que seja otimizada, de uma forma que atenda todos os clientes que entrarem em contato com o seu chatbot. Por exemplo, vamos supor que você tenha um chatbot que seja acessível pelo Facebook e pelo WhatsApp. Você tem que fazer tudo que for feito. Claro, se for uma premissa da sua empresa, você tem que fazer tudo que for feito que seja conversável pelo Facebook, acessando pelo Facebook e pelo WhatsApp. E não é uma coisa simples, gente. É uma coisa que você precisa de muito cuidado, que precisa de muita atenção. Porque essas ferramentas diferentes, elas trabalham de formas diferentes. Elas dependem de integrações que funcionam de formas diferentes. O que são integrações? É a forma que uma ferramenta, que é, por exemplo, o Facebook ou o WhatsApp, se comunicam com o seu chatbot. Então, assim, existem muitas preocupações, além de, essa é uma. Existem preocupações do tipo, como fazer algo que pode ser, que eu vou conseguir fazer, que seja simples, de, por exemplo, fazer uma manutenção no futuro. Por exemplo, vamos supor que eu faço uma conversa e você me peça, Vitor, você lembra que eu te pedi para fazer aquela conversa sobre qual o preço de um produto X? Eu preciso que você altere o preço. Se aquele preço estiver na conversa, eu vou precisar trocar o preço, o valor de dentro do chatbot. E para achar esse valor dentro do treinamento do chatbot no futuro? Se eu não fizer algo que seja fácil de ser feito manutenções no futuro, eu vou ter sérios problemas. Então eu preciso me preocupar muito com isso e eu preciso me preocupar, eu como desenvolvedor, eu preciso me preocupar com muitas coisas. Então eu preciso de algo que esteja me auxiliando. E por que eu falo de norte, tá? Porque eu preciso de algo que esteja ali ao meu lado, que seja basicamente você explicando sua ideia o tempo todo. E um diagrama de fluxo de conversa pode servir como isso. Por quê? Porque ele é a sua ideia transformada em um diagrama que vai estar ali no meu computador. Eu vou poder visitar ele quantas vezes eu precisar no meu processo. E pode ser que uma hora do meu desenvolvimento eu preciso, meu Deus, eu preciso de verificar uma coisa. Eu preciso corrigir um problema em outro fluxo, vamos supor. Eu preciso parar. E aí vai depender da minha memória para lembrar
tudo que a gente conversou, sabe? E isso pode gerar diversos problemas e pode gerar essas questões que eu tinha falado anteriormente. Então, ter um fluxo de conversa serve muito bem para ser esse direcionamento e ser basicamente você passar sua ideia e ser você para o desenvolvedor por meio do diagrama. Identificar a inviabilidade. Esse é um ponto muito interessante, que é o seguinte, é você conseguir, o desenvolvedor, ele conseguir bater o olho num fluxo e ver assim, cara, olha, a gente não tem possibilidade de perguntar ou de extrair o e-mail do cliente. A gente não tem. Nessa ferramenta aqui, se o cliente fala o e-mail, por exemplo, o e-mail ele é bloqueado. O e-mail é bloqueado. Então a gente não tem como pedir e-mail. Ver isso por meio de... se eu chegar para você e falar assim, um monte de informação, olha, Vitor, eu quero que você faça um fluxo. Nesse fluxo eu quero, toda vez que o cliente perguntar sobre o preço de um produto, eu quero que você pergunte o e-mail para receber uma notificação de oferta daquele produto. E aí você pode chegar para mim e falar assim, mandar esse tanto de informação. E eu vou parar e vou pensar, nossa, será que é viável? Beleza. Eu acho que é. Beleza. Tá, beleza, vamos fazer. Só que ao mesmo tempo, talvez, se eu tiver um diagrama claro, onde estiver sendo feito as perguntas, como que você quer que seja feito, eu posso identificar um ponto frágil, que é uma questão de, por exemplo, o e-mail mesmo. Vamos supor que eu estou trabalhando uma ferramenta, que você está trabalhando com chatbot para uma ferramenta que não possa falar e-mail. Eu posso identificar isso por um fluxo de conversa. Eu posso identificar ali e já posso chegar para você e falar assim, esse ponto aqui não vai dar para fazer assim, porque essa ferramenta, ela bloqueia o e-mail. Então, vamos pensar em outro jeito? E aí, nessa conversa, mesma reunião, a gente já consegue replanejar o fluxo, recriar ele de um jeito que funciona. Vamos supor que a gente não pergunta o e-mail, mas a gente consiga salvar esse cliente de outra forma e informar ele pelo próprio chat da ferramenta. Vamos supor WhatsApp, vamos supor que eu mande uma notificação. Eu não posso mandar e-mail, não vai fazer diferença, por exemplo, para notificar pelo WhatsApp. Mas vai fazer diferença se eu notificar pelo telefone. Então, nesse ponto ali, eu salvo pelo telefone. E eu consigo entrar em contato, mandar, por exemplo, uma oferta para ele, por meio do chatbot, proativamente, né? No futuro, por meio do telefone. Então, assim, tem esse ponto também. Agora, eu vou falar um pouquinho. Se estiver ficando uma dúvida, pode perguntar, viu, gente? Que eu respondo. Tá, vamos entrar agora no ponto 2, que é o segundo cenário, que é um cenário onde você é um analista de negócio de uma empresa. E eu vou te explicar alguns pontos de por que você deveria estar fazendo um fluxo de conversa, tá? Um diagrama para os fluxos de conversa. Vamos contextualizar um pouco, para que todos estejam alinhados. O que é um analista? O analista é responsável por intermediar as partes da conversa, tá? O analista, ele intermedia um diálogo entre um desenvolvedor e um demandante. Seja um demandante uma empresa que é dona do chatbot ou um setor que precisa de uma nova funcionalidade. Se for uma empresa, é claro, né? Uma empresa chega, contrata um desenvolvedor e fala assim, olha, preciso que você faça isso. Se for um setor, aí eu estou pensando em um cenário onde está todo mundo ambientado dentro de um ecossistema de uma empresa. E aí todo mundo ambientado dentro desse ecossistema, existem diversos setores, por exemplo, no setor de um banco, existe o setor que cuida do RH, existe o setor que cuida da abertura de contas do banco. E aí esses diversos setores, eles precisam, por exemplo, de funcionalidades. Esses setores se comunicam com analistas de negócio para que esses analistas de negócio consigam repassar, extrair a ideia e repassar para os desenvolvedores, para que os desenvolvedores coloquem a mão na massa. Então, analistas fazem isso.
E nesse cenário, onde onde o que deve ser feito passa por diversas pessoas, né? Pensa nesse fluxo, diversas pessoas conversando. Ter um fluxo documentado em um diagrama garante que não vai rolar nenhum telefone sem fio e com isso nenhuma informação seja perdida. Eu acredito que todo mundo deve ter brincado de telefone sem fio. Se você não brincou, depois você pesquisa no YouTube como funciona. Telefone sem fio funciona assim. Tem diversas pessoas e essas diversas pessoas elas ficam sequencialmente organizadas assim. E aí uma pessoa tem uma pessoa no início, tem diversas pessoas, e aí uma pessoa fala uma frase num ouvido de uma pessoa de uma ponta da fila. E aí essa primeira pessoa fala bem baixinho no ouvido de uma pessoa. E essa pessoa, ela passa essa mesma frase para a próxima pessoa da fila. E aí no ouvido, tá? Para que a próxima não ouça. E aí essa próxima pessoa, e aí sequencialmente essa frase é sendo passada de uma pessoa para outra. E aí essa brincadeira é muito interessante porque quanto mais pessoas, mais diferente mais errado, mais informação a gente perde no meio desse processo de passar a frase, a informação. Então assim, e aí a gente vê esse fenômeno da comunicação, que é a perda de informação. A nossa comunicação, ela tem essa falha, sabe? Quando a gente está... Você pode ver, às vezes é muito difícil de passar uma informação para uma pessoa, é muito complexo fazer esse processo. E ter uma ferramenta que consiga auxiliar essa passagem sequencial de informações para as pessoas é fundamental. É fundamental. Porque o analista ele quer que a informação que ele conseguiu receber, ele consiga passar também. Isso vai auxiliar. Um diagrama vai auxiliar. Não para por aí. Analistas também são capazes de identificar inviabilidade de ideias, que com certeza são mais identificados caso sejam diagramatizadas. Esse é um ponto muito interessante de novo. Identificar problemas numa tarefa de desenvolver algo no chatbot é muito importante. E o quanto antes seja identificado, melhor. Porque tempo é um bem muito valioso, muito valioso. E não perder tempo é algo muito importante no dia a dia. E a inviabilidade, se uma ideia que não dá para ser feita for essa bola, né, de não dá para desenvolver essa funcionalidade. Se isso for levantado no início da comunicação, cara, olha quanto tempo a gente deixou de perder, sabe? E um analista consegue identificar isso e ter ferramentas para auxiliar nesse processo é fundamental. Agora eu vou entrar no terceiro cenário, tá? No cenário de uma empresa. Você pensa, seja você um dono de um chatbot, você é uma empresa, você é dono de chatbot. Porque você precisa se preocupar em ter um diagrama de fluxo de conversa. Bom, o primeiro ponto que eu quero frisar é a questão do clarificação da ideia. E essa é uma questão que eu quero colocar como para até ajudar você na hora de ter uma ideia e formular ela e conseguir elaborar ela da melhor forma possível, tá? Clarificação da ideia. Quando ocorre quando você coloca no papel uma ideia. Já ocorreu comigo de diversas vezes de colocar no papel uma ideia e eu acabei repensando ela e conseguindo construir fluxos mais elaborados e mais eficientes. Mas o ponto é possível fazer melhorias significativas que eu não enxergava que era possível fazer e eu não estava vendo, porque eu não estava vendo a ideia de outro ângulo. Toda vez que a gente tem um processo de comunicação com alguém de uma ideia, algo que você quer fazer, a gente evolui de uma certa forma.
E muitas das vezes, essa evolução ela é devido a uma visão diferente que essa pessoa com quem você está conversando tem. E isso é muito valioso para a sua ideia. Por quê? Porque você consegue evoluir ela de diversas formas diferentes. Mas muitas vezes você pode praticar essa evolução de ideias de uma forma bem simples, que é colocando essa ideia no papel, estruturando ela dentro de um diagrama. Porque assim, assim você consegue trazer essa ideia de uma forma que você consiga vê-la de uma outra forma. Tá? Você consegue ver o panorama todo completo? Porque na sua cabeça fica muito claro como que funciona tudo. Mas ver de outra forma pode te trazer ideias novas, que é o que acontece. Na aula anterior da Live 03, aconteceu isso. Eu estava com diversos fluxos de conversa que a gente estava desenvolvendo juntos, diagramas de fluxos de conversas, botando a mão na massa mesmo. E aconteceu de eu ver que tinha já tinha um fluxo construído para responder uma pergunta e tinha mais tinha outras 3 fluxos que precisavam ser construídos ainda, de perguntas diferentes. E aí a gente viu junto que aquelas outras perguntas podiam ser respondidas com o mesmo fluxo que já estava construído. Então, basicamente, foi vincular aquelas perguntas naqueles fluxos. E saber isso, foi capaz de perceber isso porque a gente tinha colocado. Porque na cabeça estava claro que eram coisas diferentes, sabe? Mas foi importante diagramatizar para ver a diferença, para ver de um novo ângulo. Um ponto muito importante também é a segurança. Se você ainda não tem uma ferramenta que documente o que deve ser feito, o que está sendo solicitado, um diagrama ele pode fazer isso. Isso garante que no futuro você consiga reivindicar um fluxo que não foi desenvolvido como solicitado e outras questões de contrato. Por exemplo, você contratou uma empresa para fazer seu chatbot. E nesse processo, como que você garante? Ou você contratou alguém, ou você solicitou para alguém, para um setor, ou alguma coisa. Algum time ou uma pessoa para fazer uma funcionalidade nova do seu chatbot. Como que você garante que você pediu aquilo mesmo? Sabe? Foi numa conversa? Isso não é... Como que você vai assegurar que você pediu aquela funcionalidade realmente para aquela pessoa, né? Para aquele time? Um diagrama pode fazer isso. O diagrama é uma documentação. Ele pode ser usado para você chegar para a pessoa e falar assim, olha só, nesse ponto do diagrama aqui, eu queria que você perguntasse X coisa, mas você colocou uma pergunta Y. Eu preciso que seja feita a pergunta X, não a Y. E essa conversa pode gerar diversos conflitos. Por exemplo, contrato. Você contratou uma pessoa e no contrato estava lá falando que ela ia fazer 10 fluxos de conversa e a pessoa, em um dos 10, ela não seguiu todo a sua orientação, mas no fluxo de conversa tá lá falando que a pessoa devia ter a forma que ela devia ter feito e ela não seguiu como devia ter sido feito, ter documentado aquilo vai te salvar, porque você vai chegar e vai falar assim, olha, empresa que você contratou, olha, vai chegar para a empresa, né? Olha só, eu contratei 10 fluxos de conversas, mas quando você estava desenvolvendo esse aqui, ó, ele não foi feito da forma que eu pedi. Então eu preciso que vocês revisitem. E vocês vão ter algo para justificar. Porque uma comunicação pode ser, né? Pode não ser suficiente. E por último, documentação. É muito importante quando você está vendo um chatbot num contexto de
de empresa. Por quê? Porque o seu chatbot é um produto da sua empresa. Você pode usar ele de diversas formas para a sua empresa, desde para comunicação até para fazer vendas. Então, o chatbot é como se fosse uma pessoa ali sendo criada. Então, assim, é um produto da sua empresa. Então, você precisa ter bem claro o que ele é capaz de fazer. E ter armazenado em um local tudo que ele faz é muito importante. Porque você tem isso traz diversas questões positivas para o seu negócio. Vamos supor que você contrata uma empresa nova. O processo de contextualização do seu negócio, contextualização do seu chatbot dessa empresa nova, estudando o seu chatbot para continuar o desenvolvimento e melhorias dele, vai ser um processo muito mais simples se você já tiver uma documentação bem estruturadinha ali, entendeu? Bom, é isso na parte de empresa. Vamos agora para uma pessoa comum que ela tem uma empresa e ela quer desenvolver ela mesma quer desenvolver um chatbot para a sua empresa. Por que ela precisa? Os pontos aqui não vão ser diferentes, tá? Dos outros que eu já citei acima. Mas eu quis frisar novamente e colocar nesse contexto também, que eu acho que é importante. Então vamos lá. Primeiro, clarificação da ideia. Colocando ela no papel, você vai identificar melhorias importantes. Caso seja você mesmo que irá desenvolver o fluxo, é muito importante ver essa ideia de novos ângulos. Quando você tem uma empresa e você, vamos supor, no cenário de uma pessoa que ela trabalha sozinha num projeto, na empresa dela, você não tem esse processo de comunicação com outras pessoas, esse processo de falar uma ideia para uma outra pessoa e conseguir ter uma opinião dessa outra pessoa sobre sua ideia. Então você não consegue ter esse processo de melhoria, né, contínua que acontece através da comunicação. E colocar sua ideia no papel por meio de um diagrama vai fazer com que você tenha, vai fazer mesmo, pode não, vai fazer com que você tenha uma visão diferente e você consiga suprir muitas das vezes essas vantagens que uma comunicação tem. É claro que a visão vai ser sua, você ainda vai ver com o mesmo contexto aquele fluxo. E ter uma conversa com uma pessoa sobre aquele fluxo vai ajudar ainda mais. Mas você consegue, sabe, ter uma evolução que eu acho que já é bem importante dentro da sua ideia. Então, primeiro ponto, clarificação de ideia. Deixa claro, deixa para você mesmo, deixa mais claro como que sua ideia vai funcionar, o que vai ser feito, como que vai ser feito. Coloque isso dentro do diagrama que vai ficar mais claro para você. Identificar inviabilidade de construção. Quando você tem poucas pessoas numa empresa, você tem que se preocupar com muitas coisas. E se você tiver uma ideia e for desenvolver, você pode perder um tempo que você podia estar focando em outras coisas. Então pode ser que você até pare e pense, Vitor, eu me preocupo com muitas coisas, eu faço tudo na minha empresa. E aí, nesse processo, você pega e fala assim, eu não tenho tempo de fazer um diagrama antes de... Eu só preciso que o meu chatbot, eu só preciso que uma pessoa que entre em contato comigo pelo chat tenha uma resposta automatizada. E é aí que está a vantagem. Você precisa sim, você precisa sim fazer um diagrama, porque ele vai te ajudar a otimizar o seu tempo. Entende? Porque você fazendo os diagramas, vamos supor que você tenha todos os diagramas numa mesma página ali. Você construa você coloque vários diagramas de fluxo de conversa um do lado do outro. Você consegue identificar ali conflitos entre esses fluxos de conversa
na hora que você está desenvolvendo. Então, assim, vamos supor que você gaste meia hora para fazer um fluxo. Essas meia hora, é melhor gastar essas meia hora e jogar fora essas meia horas do que gastar 4, 6 horas desenvolvendo um fluxo dentro do seu chatbot. Então, é muito importante, porque faz parte do processo de planejamento. E um planejamento de um chatbot bem feito previne muitos problemas. Tá? Vamos supor que você... um outro exemplo. Só para finalizar esse ponto de inviabilidade, esse ponto de não é perda de tempo. Vamos supor que você pega, vai ter uma ideia. Eu quero responder automaticamente toda vez que um cliente me perguntar sobre um produto específico. Você vai lá, desenvolve, automatiza essa resposta. Você vai, solta para os clientes, coloca em produção, né, que é o ambiente real, da vida real, coloca lá e os clientes começam a usar. Imagina se esse fluxo não foi bem pensado e ele a começar a atrapalhar seu negócio. Imagina se ele não foi bem treinado. Imagina se ele está com conflito. Imagina agora o impacto. Você causou, quantas vendas você perdeu porque você não planejou direito esse fluxo? Essas questões de não ser bem treinado podem ser supridas no planejamento. Então você tem que você tem que investir, não nem gastar, né? É investir tempo no seu planejamento para prevenir prejuízos futuros que são bem mais caros, Porque não vai ser meia horazinha que você vai perder, você vai perder horas. Por quê? Você gastou tempo de desenvolvimento, você gastou tempo com seus clientes, corrigindo o problema. Você vai ter que chegar para eles e falar: desculpa, te respondi errado aqui. Então, assim, você vai gastar muito tempo. Então, recomendo, invista tempo no planejamento. Lembra dos 3 pilares que eu sempre cito: planejamento, desenvolvimento e curadoria. Planejamento é um dos mais importantes. Então, foque nisso. Segundo, documentação. Você precisa ter atenção em muitas questões do seu negócio. Como eu disse, né? Como você vai se lembrar de todos os detalhes de sua ideia? E aí que um fluxo entra, sendo sua fonte de buscas. Quando você faz diversas frentes e você tem uma ideia, vamos supor que às 9 da manhã você tem uma ideia. Às 10 você tem que fazer uma outra coisa, você tem que parar e fazer alguma outra coisa para sua empresa girar, né? Como você vai fazer? Se você esquecer uma parte da sua ideia, e aí? Para onde você vai? Onde você vai tirar a dúvida? Onde você vai perguntar? Não tem ninguém. Como você vai fazer? Você tem que ter algo. E a documentação vai te ajudar nisso. Entendeu? Então, faça isso. Siga isso. Tenha um fluxo de conversa diagramatizado. Vai te ajudar. Teve uma ideia? Acha que ela vai ser importante para fazer... para estar no seu chatbot, vai lá e faz um diagrama dela. Vai te ajudar no meio do processo de desenvolvimento. Você vai parar, você vai fazer outra coisa, você vai dar atenção a outra pessoa ou alguma coisa. E você precisa ter uma fonte para fazer buscas. Faça isso. Repassar para outra pessoa no futuro. Pode ser, a sua empresa ela vai crescer. É normal que empresas cresçam. E aí nesse processo pode ser que você não consiga mais dar conta, ou você não queira mais trabalhar no seu chatbot. Você queira contratar uma pessoa para cuidar do seu chatbot, por exemplo. Nesse processo, se você tiver um diagrama, ou se tiver vários, né, diagramas dos fluxos de conversa que o seu chatbot possui, você consegue passar para essa nova pessoa que vai cuidar do seu chatbot de uma forma muito mais simples e segura. Simples por quê? Você chega para a pessoa e fala assim: olha só, dá uma olhada nesse fluxo aqui. É isso aqui, ó. Resposta 1. Toda vez que um cliente chega e faz essa pergunta aqui, é executado esse processo. Então, assim, você consegue passar de uma forma muito mais simples. E segura. Por quê? Porque você consegue assegurar que é daquela forma que é desenvolvido mesmo.
Seguro no quesito de aquelas informações são realmente as que estão treinadas no chatbot. É assim mesmo que é feito. Mas é por isso que é importante você também fazer updates contínuos. Você pegou e falou assim, teve uma ideia, diagramatizou, começou a desenvolver. Entregou aquela resposta automatizada. Aí vamos supor que você pegou e eu preciso melhorar ela aqui. Quando o cliente falar outra pergunta depois que ele perguntar essa pergunta, eu quero responder dessa forma. Além de fazer a edição do treinamento lá, fazer com que o chatbot faça essa nova demanda, você também precisa fazer essa atualização dentro do diagrama, porque senão ele vai ficar obsoleto. Você vai ter um diagrama que não é real, não condiz com a realidade. Então você precisa voltar no diagrama e fazer esse update. Entendeu? Isso é muito importante. Tá, eu quero propor uma dinâmica agora. Agora eu já passei por esses 4 cenários que eu acho que engloba os principais cenários que a gente tem. Se você tiver algum outro cenário que você quiser conversar sobre, tem meu Instagram, tem os comentários dessa live, eu vou estar de olho neles, então pode mandar aí que eu posso frisar uns pontos de importância. Mas agora, a segunda parte dessa live, eu quero propor uma dinâmica mesmo, que é o seguinte, eu vou mostrar duas formas de explicar, tá? Eu quero mostrar, eu tenho uma ideia e eu quero passar essa ideia para você. Se põe no lugar de um desenvolvedor, se põe no lugar de uma pessoa que vai colocar a mão na massa, que vai desenvolver o chatbot. Eu quero que você escute a minha ideia. E eu quero que no cenário onde você vai fazer, eu quero que você me diga se você entendeu e como que você entendeu, qual ferramenta que você entendeu mais facilmente a minha ideia que eu quero passar. Então assim, antes eu só quero explicar um contexto, tá? Eu construí aqui um cenário e a gente vai conversar sobre ele. O contexto é o seguinte, eu tenho uma empresa que é uma loja online. Meus produtos, eles podem ser entregues pelo correio, entregador próprio ou o cliente pode vir buscar aqui na minha empresa, tá? Nesse contexto, um cliente ele vê um produto na loja de um veículo de venda específico, por exemplo, Facebook, Mercado Livre e tal. E aí ele entra em contato com o meu chatbot, perguntando se a loja faz a entrega. Beleza, eu vi que muitos clientes têm feito isso, essa mesma pergunta para mim. E eu quero automatizar essa pergunta, essa resposta. Eu quero que, toda vez que um cliente ele mandar essa mensagem, eu quero já responder de cara. Eu não preciso... Eu sei que dá para fazer essa automatização. Eu imagino que dê para fazer esse processo, essa automatização. E eu quero então agora te falar de 2 formas diferentes o que eu quero que seja feito, tá? E aí eu vou usar uma explicação por meio de um cenário, que é uma forma que é utilizado no contexto de desenvolvimento de chatbots. Eu vou te explicar por meio de um cenário, que é um texto, tá? Eu vou te explicar o fluxo todo por um texto, que você vai poder consultar aqui no futuro, quando você quiser. E você vai... E eu quero que você capture a ideia, tá? Então vamos lá. Caso o cliente tenha entrado em contato via Facebook, é validado se ele já disse o endereço no qual ele quer receber a entrega. Caso o cliente não tenha falado o endereço, né? É necessário perguntar em qual endereço ele quer receber o produto. Depois de identificado o endereço, deve ser verificado se é possível fazer a entrega no endereço informado e depois responder ao cliente. Beleza? Mas, se o cliente não tiver entrado via Facebook, antes de fazer a consulta dos locais de entrega, deve ser solicitado
deve ser solicitado o e-mail e o nome do cliente. Em seguida, deve ser verificado se o e-mail informado possui um formato válido e, caso possua, ele deve ser salvo. Caso não seja, deve ser perguntado ao cliente o e-mail mais uma vez. Eu vou ler de novo, tá? Eu vou ler de novo. Caso o cliente tiver entrado em contato via Facebook, é validado se ele já disse o endereço no qual ele quer receber a entrega. Lembrando, viu, gente? A pergunta é se a loja faz entrega. Caso o cliente ainda não tenha falado o endereço, é necessário perguntar em qual endereço ele quer que receber o produto. Depois de identificado o endereço, deve ser verificado se é possível fazer a entrega no endereço informado e depois responder para o cliente. Mas, se o cliente não tiver entrado pelo Facebook, antes de fazer a consulta dos locais de entrega, deve ser solicitado o e-mail e o nome do cliente. Em seguida, deve ser verificado se o e-mail possui um formato válido e, caso possua, ele deve ser salvo. Caso não esteja, deve ser perguntado ao cliente mais uma vez. Beleza, esse aqui é o primeiro. Entendeu a ideia? Responde no chat aí. Entendeu? Deu para passar a ideia? Agora, eu vou explicar esse mesmo cenário por meio de um diagrama de fluxo de conversa. E eu quero que você me diga. E aí, vamos lá. Eu vou passar esse mesmo fluxo por meio de um diagrama. Deixa eu aumentar um pouco aqui, para ficar mais fácil de ver. Beleza. Vamos lá. Tá. Beleza, vamos lá. Agora um fluxo de conversa, tá? É a mesma ideia. Vamos lá. O cliente chega e pergunta: você entrega? Aqui vai ter então uma validação, tá? Se o cliente mandou a mensagem pelo Facebook, vai ter dois caminhos, vai ser uma bifurcação. Caso ele não tenha mandado pelo Facebook, pergunta o e-mail, o nome e o e-mail do cliente para notificação de novas ofertas. Mas no mais, aqui você vai perguntar o e-mail do cliente. Você vai verificar para mim, tá? O cliente ele informou o e-mail válido? Caso sim, você salva o e-mail e continua o processo. Caso não, você vai perguntar de novo o nome do e-mail, tá? Então assim, você vai perguntar a primeira vez e depois vai perguntar de novo. Você mandou, então beleza. Então o cliente, no outro cenário onde o cliente mandou uma mensagem pelo Facebook, o que vai acontecer? Você vai verificar, você desenvolvedor, né? Vai verificar onde que o cliente quer receber. A gente já sabe onde o cliente ele já informou o endereço que ele quer receber a entrega, que ele quer saber se entrega. Caso não, você pergunta para ele onde que ele quer receber a entrega. Caso sim, você já pode verificar dentro daquela lista de endereços que eu te passei. Imagina assim, já te passei uma lista de endereços que eu faço entrega. Verifica nessa lista se o endereço que ele falou está dentro dela, tá? E aí você verifica nela e você pode verificar e aí você pode responder ao cliente se entrega ou não naquele endereço. Então assim, eu te passei aqui uma ideia, um fluxo de conversa de duas formas diferentes. Aqui eu te passei por meio de um texto, tá? Que tem todas as informações que tem aqui. E aqui eu te passei de um diagrama. Aqui a gente vê uma estrutura no qual tem diferenciação de validações, no qual o desenvolvedor já bate o olho e já sabe quando eu tenho que fazer uma validação ou não, quando eu tenho que fazer só uma pergunta simples, quando que eu tenho que fazer uma verificação em algo que eu, como empresa, passei para o desenvolvedor, por exemplo, a lista de endereços. Aqui eu coloquei em azul. Então eu sei que aqui eu tenho que fazer uma verificação dentro de algo que você me passou, de que eu te passei, como empresa, que uma empresa passou para o desenvolvedor.
E aqui, como roxo, eu sei que é uma resposta já. É uma resposta para o fluxo. E aí eu sei que aqui é o final. Então, assim, reflita aí. Qual forma ficou mais fácil de visualizar esse fluxo de conversa com o motor, essa resposta? E essa é uma das vantagens. E eu queria essa dinâmica, apesar de eu ter me embolado um pouco, a ideia é passar isso. Você consegue enxergar o quão a diferença, sabe? De colocar a ideia num texto e colocar ela desenhada. É tipo aquela ideia do... Você quer que eu te desenhe para você entender? Desenhos são mais simples mesmo. Então, pois é, bem mais claro, né? Você consegue... E para o desenvolvedor pode ter certeza que é mais claro também na parte dele de conseguir, por exemplo, ele não vai precisar ficar te procurando para tirar dúvidas, sabe? Porque vai estar claro aqui. Então é bem vantajoso. Beleza. Agora que a gente viu as vantagens dos cenários, vamos então falar sobre ferramentas que você pode usar, tá? Ferramenta que eu usei para fazer esse fluxo, ferramenta que eu uso no dia a dia dos meus chatbots. O que eu uso? Eu uso o Draw.io. O que é o Draw.io? É uma ferramenta que ela tem diversas plataformas. Dá para você usar por meio do próprio navegador Chrome. Dá para você usar baixando. Tá vendo aqui esse botão aqui, ó? Esse aqui é um botão que você consegue. Deixa eu ver se tá vendo. Tá dando para ver pela tela. Tá. Você consegue baixar o aplicativo por meio baixar o aplicativo e colocar no seu computador e acessar até sem internet. E aí, então, assim, é um aplicativo que ele é gratuito e que você consegue fazer muito fácil. Aqui, ó, você só vir aqui no navegador, digitar draw.io, você acessa, ele vai abrir essa página. Você pode optar por continuar editando um fluxo, por isso que é muito importante você salvar os arquivos, ou criar um novo. Vamos supor que você cria um novo. Você vem, tem diversos modelos que você pode usar aqui. Você vem e clica no Blank Diagram. Você cria e aqui você pode fazer exatamente o que eu fiz ali, ó. Você vem, deixa claro que aqui é um cliente. Você coloca aqui uma caixinha para representar uma pergunta, endereço. Você deixa claro que é uma pergunta, diferenciar na curva. Você coloca aqui uma caixinha, um losango, né? Uma forma que representa uma validação. Por exemplo, essa validação aqui pode ser esse endereço é válido. Aí você coloca aqui, claro, você deixa aqui, ó. Vamos trocar de cor, né? Importante. Você coloca aqui, não é válido. O que você vai fazer? Pergunta o endereço de novo. Vamos supor, aí aqui, ó, sim. O que você vai fazer? Você não vai perguntar de novo. Você vai consultar se é possível entregar. Sabia que tinha um acento. Possível entregar nesse endereço. Aí aqui, diferencio. Coloco um azulzinho. Pronto. Construí basicamente aquele diagrama. Sabe? E essa ferramenta é muito simples para isso. Ela vai te ajudar porque ela tem tudo que você vai precisar para fazer de uma forma bem fácil esse processo. Então pode usar ela, é uma ferramenta que faz isso muito bem. Cuidados, é muito importante. No processo de criação, vamos supor que você decidiu, não, beleza, vou fazer. Beleza, Vitor, você conseguiu me convencer, eu vou fazer aqui os diagramas de fluxo de conversa para os meus fluxos de conversa. Beleza.
ainda assim você tem que tomar cuidados. E eu vou te falar quais cuidados você tem que tomar. Aqui eu criei 2 fluxos de conversa. Eu peguei aquele que eu já tinha criado aqui para fazer a dinâmica e eu criei um outro que acontece, que você pode fazer só que você tem que se preocupar com não fazer. Então aqui, ó, 2 fluxos de conversa. Esses 2 fluxos de conversa fazem a mesma coisa. A ideia por trás é a mesma. Só que um tem diversas falhas de desenvolvimento e o outro não. O outro é mais claro. E eu vou te mostrar cada uma delas. Por exemplo, nesse fluxo aqui, ó, o cliente ele entra, você pergunta, você entrega? Aqui tem um nó que fala assim, verifica se entrou pelo Facebook, caso não, pergunta o e-mail 2 vezes e o nome. Caso não saiba onde que o cliente quer receber o endereço, pergunta qual o endereço ao cliente. Depois, dizer ao cliente se é possível entregar naquele endereço. Olha só. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha só. Você entrega. Tá aqui. Verifica se entrou pelo Facebook. Caso não, pergunta o e-mail 2 vezes. Olha esse processo aqui. Você consegue identificar esse processo aqui? Olha só como foi possível. Tá? Eu não estou dizendo que é melhor. Então, foi possível armazenar tudo isso aqui dentro desse nó aqui. E isso é uma falha. Por quê? Porque você... pode ser que na sua cabeça isso aqui... pode ser que fazer isso aqui, colocar esse nó e falar isso aqui, seja claro todo esse processo. Mas você vai... uma hora isso não vai estar mais claro. Você vai precisar de... você vai ficar com dúvida. E nessa hora... como que você vai saber que caso que, por exemplo, que deve o nome é só uma vez, sabe? Que você pergunta o nome só uma vez. Como que você vai saber? Por aqui não dá. Por aqui não dá. Por um fluxo dá. Deixa eu ver mais coisa. Acho que é isso. Segunda parte aqui, ó. Caso você não saiba onde que o cliente quer receber o endereço, pergunta. Olha só, aqui eu deixei claro um validador. Uma pessoa que está desenvolvendo, você mesmo, na hora de desenvolver, você vai parar e pensar, eu tenho que verificar então, hein? Onde que, se eu sei, se o cliente falou, né, o endereço, tem que verificar. E aí você vai ficar, realmente, tem que verificar. E aí você vai parar, vai ter que pensar, sendo que se você já tivesse transposto essa ideia por meio de uma forma de validação, você já consegue saber disso de cara. Já consegue começar a desenvolver e já vou fazer um validador. Segundo aqui, por último, a última falha aqui, dizer ao cliente que é possível entregar naquele endereço. Armazenou esses 2 nós. Gente, eu não estou forçando a barra, isso aqui existe, tá? Isso existe muito. Quando a gente começa a fazer um diagrama, é um processo contínuo de melhoria. A gente comunica com a pessoa, a gente mesmo vê que a gente, na hora de pegar e desenvolver um diagrama, a gente vê que a gente não foi claro o suficiente no diagrama e a gente vai melhorando. E esse aqui, eu acredito que seja o mais ideal. Quanto mais claro você for, menos tempo você vai perder no futuro. E aqui, por exemplo, só voltando aqui, o último ponto eu preciso que, para responder se entrega, eu preciso verificar na lista de endereços que é possível entregar, se o endereço está dentro dela. E só depois eu posso dizer ao cliente. Só que dentro desse nó aqui, eu nem coloquei o que é para fazer, se é para verificar. Eu só disse que tem que responder se é possível. Essa informação está implícita. Eu sei por quê. Porque eu tive a ideia, eu sei que precisa verificar. Mas, por exemplo, se você passar para alguém, pode ser que essa pessoa não consiga, não saiba, sabe? E aí, diversos problemas podem acontecer.
Vamos supor, a pessoa não sabe, desenvolve uma coisa que não vai na sua, que não verifica dentro da sua lista, porque aqui não está deixando claro que tem que verificar dentro da sua lista. Desculpa, gente. Ah lá. E aí, vamos supor que ela desenvolve, te entrega um fluxo de conversa novo e ela não está verificando. Cara, para você pode fazer óbvio, mas aqui não está óbvio. Então não adianta só fazer um diagrama de fluxo de conversa. Você tem que se preocupar em ser claro, não deixar nada implícito. Pode usar esse aqui como exemplo. Ó. Olha só como ele tem diferenciação de cor, qual a pergunta do cliente, formas diferentes para negociação. Ainda as formas, elas têm cores diferentes, bifurcações, tá vendo? Aqui, ó, que não tem bifurcação nenhuma, mas aqui tem bifurcações, onde continua um processo, onde termina um processo, entendeu? Pode ser que aqui você quisesse que, tipo assim, vamos supor, aqui ó, nesse processo aqui ó, vamos supor, vamos supor um cenário, você entrega, o cliente não mandou a mensagem pelo Facebook, aí entra aqui ó, pergunta o nome e e-mail do cliente, você verifica, o cliente informou o e-mail válido? Caso não, você pergunta de novo. Pode ser que na segunda vez, se o cliente não informar o e-mail válido de novo, você fale assim, me liga, é melhor. Me liga que é melhor porque a gente pode conversar. Pode ser que você finalize o fluxo aqui. Você pode deixar claro isso. Entendeu? Você consegue deixar claro isso. Aqui não. Vou pegar uma água aqui. Aquele ponto que eu frisei, lembrar de fazer updates que acontece no meio do processo de desenvolvimento, faz muita diferença. Um fluxo, ele fica obsoleto se você não segue ele, ou se você, ao fazer algum update na ideia, no desenvolvimento, durante a validação da ideia, se você não fazer o update dentro do fluxo, você perde o fluxo, ele fica obsoleto. Então, você precisa se preocupar em, toda vez que tiver alguma melhoria, você vai e melhora também o fluxo. É muito importante fazer isso. Muito importante fazer isso. Imagina, todas as vantagens que eu falei aqui em cima nos cenários, se você perder, por quê? Você foi e fez tudo direitinho. Você foi, teve a ideia, fez o diagrama, colocou a ideia no diagrama. Você foi claro nessa ideia. Você colocou ela, separou certinho, colocou cores. Você foi maravilhosamente bem. Conseguiu passar a ideia muito bem, mas na hora de desenvolver, vocês conversaram, você mesmo, você teve a ideia, você melhorou, você pegou e falou assim, melhorou a ideia, você pensou assim, não, deixa eu colocar uma outra pergunta aqui, antes de perguntar o endereço, deixa eu perguntar também o nome dele, para responder aqui, com o nome. Se você não colocar isso aqui, cara, seu trabalho às vezes foi até em vão, sabe? Porque, cara, você pegou e, tipo assim, vamos supor, você pegou agora uma outra pessoa tá responsável pelo seu chatbot. Você vai chegar pra ela e falar assim, ó, olha aqui, eu tenho uma pasta, fiz um diagrama, eu vi o Vitor, fiz uma pasta com todos os diagramas de fluxo de conversa. Tá lá. Aí você vai e mostra pra pessoa e fala assim, só abrir e ler, tá? E tudo que tá no chatbot tá aí. A pessoa bate o olho e vê isso aqui, ó. Nossa, a pessoa bateu e falou, perfeito, maravilhoso. A pessoa foi clara o suficiente. Beleza. Aí você pega pra ele e fala assim, ô Vitor, vamos supor que eu sou o desenvolvedor e você é a empresa. Você chega pra mim e fala assim, ô Vitor, faz pra mim um fluxo, coloca uma resposta, coloca mais uma pergunta. Depois de perguntar qual que é o endereço que o cliente quer receber, o produto, pergunta também para mim qual que é a forma de pagamento. Porque eu quero diferenciar. Se o cliente falar essa forma de pagamento, eu quero falar que eu não entrego. Porque aí vai ser melhor para mim. Entendeu? Beleza. Eu vou bater o olho aqui e falar, não, beleza, é só vir aqui e fazer uma pergunta aqui.
eu vou lá, aí eu vou pegar, vou entrar no chatbot, no treinamento do chatbot e vou começar a ver. Aí eu vou pegar e falar assim, gente, tem uma coisa errada. Aqui, onde deveria ter a pergunta, tem a pergunta de nome. O que aconteceu aqui? Aí eu vou chegar e vou te mandar, vou te ligar, vou te falar, vou te perguntar. Aqui, onde tem a pergunta de diagrama aqui, tem um nome. O que aconteceu? Eu não estou entendendo. Você pode me explicar? Aí você vai parar, vai chegar para mim, vai abrir lá e falar, aí você vai lembrar. Nossa, é porque umas semanas atrás eu precisei perguntar o nome aqui para responder melhor, para responder com o nome o cliente. Aí você pega, tá, não, beleza, tô tranquilo. Aí você parou o seu tempo para me explicar uma coisa que podia estar no diagrama, sabe? Então assim, aí o desenvolvedor, qual é a confiança que eu vou ter nos seus próximos diagramas? Você pegou e editou lá e não editou aqui, eu não vou parar de olhar, vou parar de ter confiança. E aí, no meu processo de desenvolver novas funcionalidades, eu vou gastar um tempo muito maior para entender como que tá lá, porque eu não sei se você pegou e editou. E eu não quero também ficar te perguntando um tanto de vezes as coisas, né? Então lembre-se de fazer updates contínuos. Sempre quando você tiver uma melhoria, uma alteração, vá lá e altere lá também. E para finalizar, quando você não deve fazer um diagrama? Eu parei, pensei, eu refleti muito. Existe algum cenário onde uma pessoa não precisa fazer um diagrama? E a resposta é não existe. Todos os diálogos devem passar pelo processo de diagramação. Quer garantir um resultado? Faz o diagrama. Quer garantir que a sua ideia, o resultado que a sua ideia quer promover, que ele chegue na ponta, chegue ao cliente, que ele seja executado da melhor forma possível? Faz o diagrama. Passa essa ideia de uma forma clara. Se você não conseguir passar essa ideia de uma forma clara, você não vai garantir seu resultado. Se você não tiver uma documentação, você não tem segurança. Se você não tiver um fluxo documentado para passar para um desenvolvedor no futuro, você vai penar. Ou ele vai penar ou você vai penar. Você vai gastar um tempo e se ele tiver dúvidas, ele vai te procurar e você vai gastar muito tempo sentado do lado dele explicando uma coisa que podia estar simples e fácil de entender por meio do diagrama. Então assim, faça o diagrama, é uma recomendação minha, é muito importante, é uma parte muito importante do pilar de planejamento. Lembra dos 3 pilares que são fundamentais para um chatbot que dá resultado, que não é só que não é chato para o cliente, ele dá resultado, ele ajuda, ele responde coisas úteis para o cliente. 3 pilares são planejamento, desenvolvimento e curadoria. Diagrama está dentro de planejamento. Faça um planejamento bom. Um planejamento bom te garante que você não vai perder tempo no desenvolvimento, não vai perder tempo na curadoria. A satisfação do seu cliente vai ficar lá em cima. Então faça um bom planejamento. Para fazer um bom planejamento, faça um bom diagrama. Eu vou continuar fazendo lives sobre planejamento. Não é só isso, tá? Vou continuar fazendo lives, mas essa é uma etapa muito importante. Então fica ligado. Nas novas lives, em outras novas lives que eu fizer, porque a gente vai continuar conversando sobre isso. Acompanhe. Esse documento que eu fiz aqui, ele vai estar todo disponível para você baixar. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo que eu vou deixar, que você vai acessar, vai colocar seu e-mail e eu vou te mandar toda semana o PDF da semana. O que é o PDF da semana, tá? Agora a gente acabou o conteúdo. O que é o PDF da semana? Basicamente, vai ser um documento, é um PDF que contém o resumo da live. Pode ser um resumo, pode ser o documento que eu usei. Por exemplo, aqui, ó, nessa live aqui, eu gerei esses fluxos, sabe? Vai estar aqui. Para a live, eu gerei, então vai estar aqui. Então assim, o PDF vai estar armazenando esse documento que eu fiz para a live, para me ajudar aqui durante a live.
e você vai poder usar para o seu estudo. Por exemplo, você quer vir aqui e ver como que eu fiz esse fluxo aqui? Você baixa, vai lá, você não precisa ficar com o YouTube aberto. Você pode baixar o arquivo e lá, ó, usar, recortar a imagem, botar aqui e ir seguindo e fazendo igual, sabe? Então assim, esse PDF ele vai estar disponível para ser baixado. Vai ter um link escrito PDF da semana. Você clica nele, você preenche o seu nome, seu e-mail. Eu vou te mandar toda semana o PDF das novas lives. Faz isso, faz o cadastro. Faz o cadastro também, se você não tiver feito, da aula semanal, que é um outro link que também vai estar aqui, no qual você vai inserir seu e-mail. Eu vou te notificar toda vez que tiver uma live nova. Eu estou estruturando como que vão funcionar as lives, se vai ser 2 lives por semana, se vai ser uma live só, mas a princípio, toda semana vai ter uma live, então entra, faz o cadastro para você ser notificado, você não perder. É muito importante que você não perca, porque, igual eu falei, planejamento não é feito só de um diagrama, planejamento é feito por diversas etapas, e essas etapas vão ser, eu vou falar sobre essas etapas por meio das lives, você não pode perder. E é muito importante mesmo. Então é isso. As minhas redes sociais também vão estar aqui na descrição dessa live. E entra lá no Instagram, entra se inscreve aqui no canal, deixa o like na live. E é isso. E até a próxima. Então, muito obrigado por ter ficado aqui assistindo. Eu espero que você tenha um chatbot de muito resultado e vamos junto para alcançar isso. Muito obrigado e até a próxima live ou até um outro momento aí. Obrigado e até mais.